Reajuste do salário mínimo federal. Para quem importa essa informação? Esta informação, ela importa para todas as pessoas que pagam ou recebem qualquer valor baseado no salário mínimo, que tem a base de cálculo o salário mínimo. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Esse assunto, ele já vem correndo desde o início do ano, quando houve uma promessa política para que haveria um reajuste maior no salário mínimo, e quando iniciou o reajuste, se reajustou com base no decreto anterior, editado pelo presidente anterior. Aqui nós não vamos tratar sobre o assunto político, mas puramente jurídico. Então, devido à previsão orçamentária, houve aí toda uma burocracia, onde agora, em 1º de maio, entrou em vigor a medida provisória que tem força de lei, editada pelo presidente da República, que alterou o salário mínimo de R$ 1.302, que vigorava desde 1º de janeiro e vigorou até 30 de abril, para R$ 1.320. Por que essa informação é importante? Essa informação ela é importante porque se você paga ou recebe qualquer valor que tenha base de cálculo o salário mínimo, a partir de maio esse valor será maior. Esse valor deve ser calculado com base no novo salário mínimo de R$ 1.320. Não podemos falar que apenas os aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social, eles também são atingidos. Mas, por exemplo, se você funcionário, se você empregador, tem funcionários que recebem adicional de insalubridade, ele também tem como base de cálculo o salário mínimo. Então, a partir da referência a maio, ele também deve receber o valor dele reajustado, calculado com base no novo salário mínimo. Você, que é pai, filho, avô, que de qualquer maneira, independente do grau parentesco, tem uma obrigação alimentar em relação a outrem, em relação a alguém da sua família, você também, a partir do mês de maio, deve calcular com base no novo salário mínimo. Você que é recebedor, você que recebe alimentos, que é a pensão alimentícia, com base no salário mínimo, também a partir de 1º de maio, deve receber este valor com reajuste. Mas atenção, muitos casos de alimentos não têm como base o salário mínimo. Muitas vezes ele tem um limite, um teto, que é o salário mínimo, mas não quer dizer que a base de cálculo dele seja o salário mínimo. Então, em muitas decisões judiciais, o que faz constar que os alimentos serão calculados à base de 33% ou 20%, ou seja lá qual percentual for, sobre os recebimentos líquidos do alimentante, que é quem paga. Nesse caso, você apenas vai se atentar ao mínimo. Se tem um mínimo que você tem que pagar, por exemplo, o mínimo é 2 salários mínimos. Porém, se o seu salário, se 30% ou o percentual que foi estabelecido sobre o seu salário for superior a isso, continua com base no seu salário. O que vai mudar? Se a partir de agora, como a base aumentou, o mínimo aumentou, se você não atingir esse mínimo e agora atinge, você precisa pagar o mínimo estabelecido. Então, se o mínimo, o seu salário já atingia e agora não atinge mais, tem que atingir o mínimo. Então, são detalhes que vão ser alterados. Qualquer pessoa que tenha qualquer base de pagamento, o salário mínimo, é que muda alguma coisa na vida. O restante não tem qualquer influência. Tem pessoas que sequer sabem o valor do salário mínimo, porque não tem qualquer recebimento ou pagamento que tenha base no salário mínimo. Por isso que esse assunto só é importante para as pessoas que paguem ou recebam qualquer valor que tenha base de cálculo salário mínimo. Caso contrário, não terá qualquer importância.
As importâncias econômicas gerais de um aumento de salário mínimo desta forma a previsão orçamentária, que possivelmente precisou de ajustamentos para que fosse possível. Com isso, aumenta a circulação da moeda, poder aquisitivo, aumenta consumo. Com isso, aumenta toda a circulação de riqueza, toda a circulação de moeda, também aumentando a cadeia produtiva, porque as pessoas consomem mais. Então, no geral, vai girar com maior valor a economia do país, além das influências e impactos que tem na vida de cada um, de acordo com os recebimentos e pagamentos. Era isso que nós tínhamos para tratar hoje. Caso tenham qualquer dúvida, ficamos à disposição.